Uma excelente noite a todos, sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Antes de iniciarmos com o evangelho dessa noite, gostaria de dar um recadinho para vocês. Na próxima segunda-feira, segunda de carnaval, dia 16, não haverá trabalho aqui no auditório, tá? Então nós não teremos a palestra. A palestra da segunda-feira retorna no dia 23, na outra segunda. Então vamos nos preparando, nos acalmando, nos desligando do mundo lá fora, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e rogando que possamos sair daqui hoje um pouco melhor do que aqui chegamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ao evangelho dessa noite com o nosso irmão Francisco Melo. Obrigado, Glaucio. Meu irmão, minha irmã, boa noite a todos. Uma abençoada reunião a cada um de nós. Sempre rogando a Deus, a Jesus, que nos amparem e nos iluminem nas nossas reuniões. Seguramente sairemos mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. O poeta, escritor brasileiro Rubem Alves, é dele o pensamento: todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, é preciso que tenha nascido na alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia sobre eles. Bom, em sendo assim, como está o nosso jardim? O nosso eu, o nosso coração, como é que estão os nossos pensamentos, as nossas vibrações? Será que já estamos a caminho de uma lavoura ou de um jardim belo? O que estamos plantando em nossas vidas? O que objetivamos? Flores perfumadas, apesar dos espinhos do nosso dia a dia? Esta é uma mensagem para nós refletirmos. Como é que nós estamos cuidando do nosso eu, do nosso interior, do nosso jardim? No entanto, paralelamente a isso, como nós podemos suportar tanta maldade, tanta violência, tantos crimes que diuturnamente nós vemos nos noticiários? O que mais me chocou, tem de toda a ordem, mas um que impactou tanto pela crueldade do cãozinho, né? Qual o nome dele mesmo? Orelha, olha, quase todo mundo sabe. Chocante, né? Eu tenho o cão Fred e ele sofria maus tratos. Aí um mês que ele estava comigo, eu fui abraçá-lo e ele mandou eu para o hospital. Ele é grande e eu não tive coragem de bater nele, porque ele sofria maus tratos. Então eu não sei como é que o ser humano chega a esse ponto, né, de crueldade. No entanto, nós estamos numa doutrina que nos orienta, ao contrário do que muitos dizem, né, principalmente aqueles que não creem em Deus, que a vida é para desfrutar, né? É o hedonismo. É como se fosse uma fruta, extrair dela tudo aquilo que você pode e depois você joga fora. Ou seja, gozar, usufruir tudo da vida. Tudo da vida. Mas será que é assim? Não.
O Espiritismo nos diz que nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, meus amigos, apesar da crueldade com o cãozinho orelha, tantas maldades que nós vemos, choca, impacta, mas nós, ao mesmo tempo, quando nós saímos um pouco do olhar ao mundo e trazemos um olhar para o Espiritismo, para a doutrina, nós conseguimos compreender, opa, estamos num mundo de transição, um mundo que ainda impera a maldade, mas não estamos na fase final, estamos num mundo de construção, somos partícipes, cada um de nós com nossas ações desse mundo. Por isso que nós temos que ter responsabilidades com as nossas ações, como nós agimos, como nós reagimos à provocação alheia, as ações que vêm sobre nós, como nós reagimos a essas ações, como nós produzimos os nossos pensamentos, os nossos ideais. Deus espera de nós ações positivas para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais elevado. Chico Xavier, na mensagem Que Tudo Passa, diz ele que todas as dores da perda do ente querido, da doença, da infelicidade amorosa, do desemprego, da humilhação, da discriminação, do preconceito, das felicidades também, tudo passa, tudo passa. Nada será eterno, nada será perene. Continua ele. As dificuldades, o amargor de nossas vidas, dias de tristeza, de dificuldades, de felicidade também, passarão. São lições necessárias que na terra deixam no espírito imortal, porque nós somos imortais enquanto espírito, as experiências acumuladas. Como acumuladas? Sim, não vivemos uma única existência. A nossa vida é única, porque somos o espírito, e enquanto espírito imortal, e para além da imortalidade, nós temos o quê? A pluralidade de existências. E a cada existência nós vamos caindo, reerguendo, levantando, experienciando cada jornada, e assim nós vamos progredindo paulatinamente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está com muita dor, não se desespere, confie em Deus, em Jesus, peça o amparo dos seus mentores espirituais, que eles ouvem, eles nos acompanham, eles nos assistem. Como diz o nosso irmão Chico Xavier, essas fases passarão, até a da felicidade. Disso resulta o quê? Que nós temos que ter equilíbrio emocional e espiritual para a fase de bonança ou de felicidades, ela terá o seu término. Haverá momentos de sofridão, de tormento, de ranger de dentes, e nós temos que estar preparados para isso. Não podemos ser ingênuos, achar que tudo será um mar de felicidades. Continua Chico que guardemos a certeza diante das dificuldades enfrentadas, que não há mal que dure para sempre. Jesus, meus amigos, apesar de todas as dificuldades, daquelas ondas gigantescas que muitas vezes nos assustam, choques que nós temos em nosso trabalho, o medo do desemprego, ou o desemprego, ou a perda de um ente querido, entregamos na mão de Jesus, confiemos nele. A nossa embarcação, naqueles dias de mar bravio, em que nos assusta, em que temos medo da nossa embarcação virar,
ou que temos até vontade de pular do barco e encerrar ilusoriamente aquele sofrimento, tenhamos confiança que Jesus está no leme da nossa embarcação, da nossa nau. Roguemos a Ele. O olhar sereno de Jesus diante dessa agitação faz parte da nossa evolução. Façamos o nosso melhor, sem reclamar, sem esmorecimento, sem murmurar. Tudo passa, exceto Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui se encontra a lei moral do Cristo, com auxílio dos amigos do plano espiritual, com auxílio do codificador Allan Kardec. Ele tem uma passagem a qual eu me reportarei na noite de hoje, brevemente. Eu aconselho aos senhores lerem em casa, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Parece um contrassenso, né? Mas diante de tanta maldade, crueldade, qual é a solução diante disso tudo? A solução é uma delas, é amar o próximo. Os fariseus, segundo o Evangelho de Mateus, tentando calar, tentando pregar uma peça a Jesus, tentando calar-lhe, perguntaram-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de toda a vossa alma. Este é o primeiro e o mais importante mandamento. Seguindo-se a ele, eis o segundo: amarás vosso próximo como a vós mesmos. O nosso próximo, meus irmãos, o vosso próximo que corrompe, que nos fere, que nos machuca, que nos humilha. Muitas vezes nós que assumimos esse papel diante de outros, nós temos que ter esse senso crítico. Esta é a mensagem de Jesus, amar o nosso próximo. No capítulo 5, na parte de número 5 das instruções dos Espíritos, dentro desse capítulo de número 9, a lei de amor do espírito de Lázaro. Lázaro é um espírito de Paris, de 1862, que deu a sua mensagem quanto à lei de amor. Mas, antes disso, tentaremos aqui estabelecer alguns sentidos, algumas palavras, algumas expressões que são destacadas nessa mensagem de Lázaro. Instinto. O que seria instinto? O que seria sensações? E o que seriam sentimentos? Vamos lá. Estamos aqui, vamos imaginar que tivéssemos aqui. Ah, não, ali é só um projetor, né? Mas digamos que ali fosse uma luminária, lustres, né? Pendurados aqui. Estava aceso. Estamos todos aqui, eu falando, ambiente quieto, sereno. E de manhã nós vimos um noticiário que aqui na Zona Leste ouviu-se tremores. Tremores. E estamos aqui, o lustre começa a balançar, as pessoas lá fora começam a passar com o carro, buzinar, gritaria. Qual seria a reação de vocês? Qual seria? Correr, né? Eu ia correr. Eu ia falar: Glaucio, assume aqui que eu vou lá na livraria. E eu ia embora.
E o que é isso? É um sentimento? É uma sensação? Não. Isto é um instinto. É o agir de forma irrefletida, por impulso, visando o quê? A sua segurança. Ao mesmo tempo, uma criancinha na calçada. Nós terminamos a reunião, tem uma criança na calçada ali, as pessoas conversando, os pais para cá, não aqui dentro, lá fora, e vem um carro também desordenadamente, correndo. Qual que é a nossa reação? Eu nem quero saber, vou pegar aquela criancinha que está ali na guia, vou puxar para cá. Para quê? Para defendê-la. Com medo do quê? De um atropelamento. Isto é instinto. Né? O instinto de proteção. Ao mesmo tempo, sensações. Calor excessivo. Aí nós chegamos em casa, não um calor como hoje, né? Esse calor, esse verão, para mim não é verão isso daí. Tem que ser verãozão mesmo. Aí nós chegamos em casa, vemos lá propaganda de sorvete, abrimos a geladeira, o sorvete. Você não está nem com fome, mas você vê o sorvete, o que você quer? Você quer comer, né? Pelo menos eu sou assim. Né? Por quê? Desperta em nós o quê? Sentidos, sensórios. Né? Impressão causada aos nossos órgãos sensoriais. As sensações estão ligadas à emoção, ao prazer. Ao prazer. Eu adoro hambúrguer, viu? Vocês estão vendo que eu sou guloso, né? E aqueles hambúrgueres artesanais, né? Muitas vezes eu não estou com fome, mas eu vejo aquilo, dá vontade de comer. O que é isso? É instinto ali de fome? Não. É a sensação. Aquilo que dispersa a sensação. Mesma coisa pegar um perfume aqui, um frasquinho. Digamos que eu tivesse aqui é um colírio, mas se fosse um perfume, eu inalo aquela fragrância, né? Ele provoca uma fragrância, aquele perfume. Isso mexe com o quê? Com a minha sensação. Não é nem com instinto e nem com sentimento. Sentimento talvez de comprar o perfume, se for muito caro, né? Aí mexe no bolso, mas não é isso não. É sensação. Bom, e agora? E agora, a sensação ela é relacionada sempre à emoção. E o sentimento. E o sentimento? Vimos instinto, sensação e o sentimento. Sentimento vem de sensibilidade, ação ou efeito de sentir algo. Mas o sentimento, aqui, no aspecto religioso, ele está ligado a qualidades morais. Então, meus amigos, todos nós nascemos e fomos criados simples e ignorantes. Cada um de nós tem uma contagem de existências, de reencarnações. No início, passamos pela fase inicial. Qual? Do instinto, da agressividade. Como nós agimos hoje diante de uma provocação? De uma forma racional? Ou não levo o desaforo para casa? Mexeu, já respondo e não quero nem saber. Isso é instinto. Por quê? Você abstrai, você retira da tua reação a racionalidade, o senso crítico. Você responde de forma impulsiva, ou seja, sem pensar, sem raciocinar. Você não se importa com os resultados. Prevalece em si ainda muito do quê? Do orgulho, da prepotência, da arrogância, né? Que são sentimentos ainda contrários, muito distantes à nossa evolução.
Hoje mesmo, de manhã, na televisão, eu vi Caieiras, uma chuva terrível, desabamento, a pessoa lá chorando. Quando nós vimos uma cena dessa, o que mexe conosco? O nosso sentimento. Nós ficamos tristes. Mexe com o quê? Com a nossa emoção. Nós ficamos solidários com aquilo. Também, se não ficarmos, alguma coisa também não está correndo bem. Estaremos sendo o quê? Indiferentes à dor alheia. Quando vimos na televisão agressão a idosos, né? Aqueles resgates em que há desabamento ali, sacrifício para resgatar uma criança, um animal, isso mexe com os nossos sentimentos, né? Em sendo assim, algo que nós temos que pensar, o que move nossas ações, o que move as nossas reações, é agir de forma impulsiva, sem refletir? Há momentos que sim, como aqui, se tivesse tendo um terremoto, não dá para, vamos esperar acabar a palestra, a reunião, para a gente ir embora, não dá, tem que ir embora. Por isso que nós o quê? Temos que raciocinar. Bom, todos nós, enquanto espíritos, vivemos diversas encarnações. Somos espíritos imortais. Nossa evolução, desde a nossa criação, se dá de forma o quê? Gradual, paulatina, mas ela existe. O espírito, enquanto desenvolvimento, ele não regride, ele só progride, ainda que seja lentamente. Adquirimos experiência em cada reencarnação. Nessa nossa evolução, todos nós, sem exceção, nascemos simples, nascemos com limitações, nascemos ignorantes. Transitamos e transitaremos nessas fases em etapas. Primeira do instinto, depois das sensações. Quando nós evoluirmos um pouco mais, nós vamos deixando o instinto de lado, abraçamos a sensação, até quando estivermos na nossa perfeição moral e espiritual, nós seremos regidos apenas pelo sentimento de respeito, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Não faremos mais distinção de cor, de sexo, de questões de cunho político, filosófico, religioso. Não. O nosso sentimento é o amor celeste de Jesus em nossas ações. Assim, meus amigos, o sentimento é a fase mais importante, é a que deve imperar, prevalecer em nossas vidas. O sentimento por excelência, ou elevado à potência máxima, ao grau máximo, é o amor. O amor pregado por Jesus. Não o amor mundano, confundido com interesses outros, né? O amor de posse, amor de propriedade, o amor carnal ligado ao sexo. Eu vi, não muito tempo, uma reportagem sobre a Leila Diniz. Acho que muitos aqui já ouviram falar, né? Você, eu sei que já, Miriam. Leila Diniz, lembram? Lembram? Carioca, mineira. Ela era uma mulher que naquela época, anos 70, ela era uma mulher tida como liberal. Não era esse termo que se usava, né? Nós não vamos usar aqui, mas para aquela sociedade, aquela cultura daquela sociedade, ela é uma mulher muito liberal. E aí, esse senhor, era o Doc Street, ele
ele, em discussão com a mulher, ele tirou a vida dela. Tem crianças aqui, então vou até escolher as palavras. Ele tirou a vida dela. Teve o julgamento, primeiro júri, e ele foi absolvido. Tese da defesa, legítima defesa da honra dele. Então vejam a desigualdade naquela época. A legítima defesa da honra do homem. A mulher não. A mulher ali o que era? Um objeto, né? Era a posse dele. Não havia respeito algum. E o pior, quando acabou o júri, as pessoas lá fora, aplaudindo, dando risada, vibrando com a sentença. Com a sentença, achando que ele agiu corretamente. Passados alguns anos, houve a reforma e esse senhor ele foi condenado. Ele foi condenado. Então, são evoluções que nós vamos tendo em nossa vida, em nossa sociedade, né? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e rompe com as misérias sociais. Eu vou ler agora rapidamente a mensagem de Lázaro, que nós nos baseamos na palestra dessa noite. Volto a dizer, está no capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, instruções dos Espíritos à lei de amor, segundo Lázaro. Diz ele: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido desse sentimento, só tem sensações. Mais instruído, ou seja, numa fase mais avançada, e mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, além do ser humano. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão, pela união dos seres e aniquila, arrebenta as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores, em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E encerrando, disse eu, no caso Lázaro, disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve,
ser cultivado como um campo. Olha o campo lá do Rubem Alves. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. E é então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdio, que são o início das alegrias celestes. Essa é a mensagem do nosso amigo Lázaro, na instrução dos Espíritos. E sendo assim, meus amigos, nós vamos partir agora para as nossas vibrações e que possamos meditar sobre a palavra, a mensagem de amor pregada pelo nosso Mestre Jesus. Agora cerrem os olhos, acalmem-se em seus lugares tranquilamente. Querido Deus, gratidão pela vida, apesar de todas as dificuldades, gratidão pelo Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso médico celeste, o nosso irmão maior, que nos inspira, que serve de modelo às nossas condutas, que tenhamos forças, meu Pai, de sair dos instintos de nossas vidas, que nos atrasam a nossa evolução moral e espiritual. Que os nossos sentimentos, meu Pai, sejam voltados e destinados à prática do bem, do amor, do perdão. Que tenhamos força, coragem, amparo de nossos mentores espirituais para seguirmos adiante. Meu Deus, apesar dos rangeres de dente, apesar do medo, das angústias, acreditamos em Ti. Somos Sua criatura, meu Pai. Nos sustente no momento do vacilo, da hesitação e do medo. Que tenhamos sempre a força, a coragem e a fé a mover as nossas ações. Que possamos, meu Pai, a cada dia nos iluminarmos, termos um olhar crítico para cada um de nós, observando e eliminando em nós o homem mais ligado ao instinto, fazendo desabrochar em nós o homem mais ligado ao sentimento do amor. Assim, meu Deus, gratidão pela noite, pela reunião, que tenhamos uma semana abençoada, que possamos, meu Pai, nos inspirar nas mensagens do Cristo, nos transformando a cada dia.
fortalecidos espiritualmente, retornaremos aos nossos lares com o coração cheio de amor e confiança, levando a doçura desse dedilhar dessa música, o amparo dos nossos amigos espirituais que nos assistem, que trabalham nessa casa, bem antes de nós aqui adentrarmos, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, ao codificador do kardecismo, Allan Kardec, agradecendo a Jesus e ao nosso Criador, ao nosso Deus, que possamos retornar aos nossos lares com luz, confiança e fé, que haja coragem, que haja despertamento para o enfrentamento dos desafios em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, meu Deus, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim e na medida em que nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair nas tentações, e livrai-nos, Pai, de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Jesus vive em nossos corações, assim seja, graças a Deus. Aguardem mais alguns minutos em seus lugares. O Eduardo irá encaminhá-los à Câmara de Passes na sequência. Uma boa noite e boa semana a todos.